Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Residente Cast, o mais novo podcast do Eu Médico Residente. Eu sou Tatiana Calado, sou R1 de Dermatologia do Hospital EMIP de Pernambuco e hoje, vamos receber um convidado bem especial aqui com a gente. A gente vai dar continuidade ao nosso projeto de receber estudantes de medicina, residentes, que já passaram pelo processo, de se preparar para a prova da residência médica. Vão contar para a gente todos os seus desafios enfrentados, os medos, as frustrações, as vitórias também aqui conosco. Olá, gente! Mais um episódio aí que promete, viu, Tati? Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e hoje nós vamos receber um convidado super especial que tem muito a acrescentar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Caio Basto, que é residente do 2º ano de cirurgia plástica do EMIP. Exatamente. Esse tem história. Esse tem história. Caio, seja muito bem-vindo. É um prazer Caio. receber você aqui conosco. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, inicialmente. Boa tarde a todo mundo que está assistindo ao podcast. Meu nome é Caio Basto, eu sou residente do 2º ano de cirurgia plástica lá do EMIP. Sou aqui de Recife mesmo, fui formado aqui, fiz toda a minha graduação por aqui também. Bem bairrista, né? Esse é bem raiz. Esse é raiz. Onde é que você fez sua graduação? Aí a minha graduação eu fiz na Unassal, uma coisa que hoje em dia eu falo até pouco, porque a gente vai se graduando, as pessoas só vão perguntando mais da especialização, menos da faculdade. Já ficou tão longe, não foi, cara? Tá passando. E fiz minha cirurgia geral lá no Hospital dos Servidores do Estado. E atualmente estou no EMIP também, a gente é colega do mesmo hospital. Do mesmo hospital. Já no 2º ano de plástica. Isso. Maravilha, massa, Caio. Caio, e agora falando um pouquinho de Caio, lá como estudante, voltando um pouquinho aos anos atrás, conta pra gente, quando é que surgiu a tua vontade de fazer residência médica, de ser residente? Foi ainda durante a faculdade mesmo? Foi durante o internato? O que é que deu estalo para você querer ser? Eu sempre tive uma visão de querer me especializar e me aprofundar, assim, a gente entra em medicina pensando em fazer o melhor da gente. Eu sempre tive esse pensamento, assim, de ajudar o próximo. E aí você vai vendo que para ajudar o próximo você precisa cada vez estar melhor, mais bem preparado para poder dar o seu melhor lá no seu dia a dia. E aí você vai escutando de pessoas mais experientes, dos nossos staffs, de outros até residentes também, quando a gente começa a ter a prática clínica mais aprofundada, e aí foi um pouco mais na frente na faculdade, né? E uma frase que eu escutava muito era que a residência era o melhor período da minha vida. Foi onde eu mais aprendi, onde era muito cansativo também, mas onde eu mais aprendi. E aí Todo eu sempre mundo repetia isso assim, incansavelmente. E aí eu sempre tive essa curiosidade de fazer a residência, de ver se era tudo isso mesmo também. E também sempre tive a impressão de que essas pessoas que eu acabava admirando eram mais bem preparadas. Coincidentemente, todas elas tinham feito residência médica. E aí eu passei a desejar fazer a residência médica também. E aí, qual residência médica eu ia fazer? Aí, na faculdade, a gente tem contato com tanta coisa que não foi uma coisa bem direta e direcionada, assim, eu vou fazer isso. Sempre foi cirurgia ou longe disso? Desde o início da faculdade, eu tive contato com cirurgia. Sim, assim, fiz liga de cirurgia de transplante, de fígado, então já tinha um fiz liga, aí, né, cara? liga de cirurgia plástica, eu já tinha um gostinho para cirurgia. Certo. Mas a gente vê tanta coisa, né? Eu sempre gostei muito de medicina como toda, assim, de clínica médica, neurologia. Passei um tempo querendo fazer neurologia. Assim, me afastei um pouquinho da cirurgia. Clínico ou tá pensando na neurocirurgia? Como eu gostava muito de cirurgia, pensei em neurocirurgia. Aí tive esse viés aí no meio do caminho. Isso bem no começo foi, Caio, da faculdade? Já no final. Já no final? No último ano do internato, estava ainda na dúvida. Não acredito. Entre neurocirurgia, cirurgia geral. E cirurgia geral. Certo. Basicamente, ficando entre essas duas. E aí cheguei a rodar no internato, neurocirurgia, e é uma coisa que eu indico, assim, para quem ainda está nessa fase de internato, é se você tem dúvida de alguma coisa, não é uma coisa que é do seu dia a dia da faculdade, escolha como opcional para rodar, para você decidir, porque você tem que estar dentro do dia a dia para entender como é a especialidade. É uma boa dica, né? E você fez isso, Caio? Você foi para o dia a dia da neurocirurgia? Eu fiz na realidade, era um concurso que tinha do Pelópidas Silveira, vocês já ouviram falar acho que ainda tem. Neurologia e cardiologia, e acompanhava UTI e emergência. Maravilha. E aí lá na UTI eram muitos pacientes neurocirúrgicos, né? E aí eu tive esse contato mais próximo, e aí foi quando eu comecei a gostar. E aí, gostando lá, escolhi rodar opcional de 1 mês lá no Hospital da Restauração, da neurocirurgia. E aí foi quando eu decidi não fazer. Aí foi quando eu optei não é isso. O que é bom também, né? Quando você decide não também. Ótimo. E aí, assim, cirurgia eu sempre gostei, opções, não era uma coisa que eu, assim, tá descartado, não gosto disso, não era isso. Era simplesmente uma dúvida que existia e eu descartei, foi excelente pra mim, adorei. E o mês, inclusive, foi muito produtivo, só decidi por não fazer aquilo pro resto da vida.
mas foi muito produtivo. E aí escolhi por cirurgia geral. E aí cirurgia geral é uma coisa que abre portas, né? Com clínica médica também. É uma Tem uma especialidade série que de abre opções, né? porta para várias opções de outras especialidades. E aí sempre mantive a mente aberta, assim. Quem me conhece de antes, assim, de mais tempo, sabe assim, meu pai é cirurgião plástico. Então Eu tem tinha uma boa comentado aqui tendência. antes. Tem um importante... Tem um fator importante fator aí na escolha importante. Mas da ele te decisão, mas incentivava... ele nunca, assim, seletivou a minha mente a pensar em cirurgia plástica. Ele sempre deixou bem aberto a escolher o que eu quisesse. E quando eu disse, inclusive, cheguei a conversar com ele, pai, estou pensando em fazer neurocirurgia, ele disse, fica à vontade, meu filho, faça o que você Que quiser. legal, né? Bom, é bom. Que legal. Ele sempre foi muito mais um exemplo de resiliência, de estudo, trabalho duro. Assim, ele até hoje estuda bastante. E tem dias que, inclusive, eu chego em casa cansadíssimo, ligo para ele e ainda não chegou em casa. Então, às vezes ele... Influencia até o residente de cirurgia plástica do IMIP lá na batalha. Agora, isso tem também o outro lado da moeda, que é você seguir os passos do teu pai também, né? Assim, queira ou não queira... talvez role algum tipo de comparação, talvez role alguma, né, pressão assim por trás, porque sempre você da parte dele é muito tranquilo, da parte da da sociedade em si, sempre vive me perguntando. E aí eu sempre gostei de falar que eu mantive a mente aberta, sempre fui aberta a outras opções, como eu acabei de falar, assim, passei muito tempo pensando em fazer inclusive outra coisa. E ele não era E ele não era contra isso. E aí na cirurgia geral, quando eu entrei em cirurgia geral, eu já entrei um pouquinho mais enviesado para cirurgia plástica. Assim, das cirurgias que eu poderia entrar pela cirurgia geral, a plástica era a que mais me animava, já era tipo assim, minha primeira opção. Aí eu fui rodando outras coisas, obviamente também, fui conhecendo outras especialidades, gostei bastante de outras, e aí tinha outras opções também, né? Porque... Ficou bem balançado mesmo, Caio, por outra. Não, aí na cirurgia geral não tive muita dúvida não. E aí foi uma coisa que me ajudou bastante, aquilo sobre a preparação que a gente estava comentando antes, né? Entre escolher cirurgia geral para o acesso direto e depois quando eu estava na cirurgia geral para escolher plástica, quando eu tive o objetivo claro assim do que eu queria, me ajudou muito mais a estudar, assim, foi um incentivo muito maior para mim. Com certeza. Então, assim, você decidir o seu objetivo é uma coisa que eu acho que é primordial na hora de você escolher como é que você vai estudar. Você tem que decidir o que você quer. Isso aí vai ajudar bastante. A gente sempre comenta isso, né? Que é aquela história de Alice, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando você realmente decide, não, eu quero chegar em tal lugar, isso direciona também a sua preparação, né? As energias, as forças, tudo começa... Sim, é tudo centrado para aquilo, né? Direcionado, na verdade, para aquilo. Porque tem gente que não consegue. A gente, inclusive, já teve convidados que disseram, não sabia. Terminou assim, eu tava com a inscrição aberta para a prova, eu não sabia para que colocar. E mesmo assim, eu consegui me manter no foco, que não é a regra, né? Não é a regra. É difícil. Agora, no caso, assim, eu já sabia exatamente onde queria chegar. Isso acaba ali impulsionando para aquilo, né? Você começa a se ver naquilo ali. E isso, de certa forma, impulsiona. É até uma arma que você tem, né? Que você pode usar a seu favor, ali, né? Que pode... Exatamente. Isso, com certeza. A prova não é só a teoria e a aplicabilidade dos seus conhecimentos na prova, né? Tem tudo... A prova, primeiro, que é bem extensa de acesso direto. Então, tem uma questão física importante envolvida e a questão mental, que é muito importante também, né? Inteligência, né? Emocional. Emocional também envolvida. Então, o máximo que você conseguir direcionar suas energias para aquilo ali, com o objetivo de se manter forte, se manter focado, e aí você priorizar aquilo ali na vida, vai ajudar você a conseguir o objetivo, né? Nossa. Eu acredito nisso. Ô, Caio, e aí, na primeira vez, tu terminou a faculdade no meio ou no final do ano? No fim do ano. Terminei em 2018, me formei em 2018. No final do ano. E aí, no final do ano, eu já tinha pensado, já tinha me inscrito em fazer cirurgia geral, já estava tudo decidido. E fiz a prova já nesse ano. Fiz as provas nesse ano. Já fazia um cursinho preparatório na época. Foi o ano antes do médico residente iniciar. Sim. Então, não a gente tinha era só um embrião ainda. Não tinha tantos cursinhos preparatórios na época. Eu fiz um cursinho preparatório, fiz a prova. Não passei no hospital que eu queria. Eu cheguei a passei em Caruaru. E aí, na época... Pela SES? Pela SES. Como foi a minha primeira vez tentando, eu aguardei o remanejamento e tudo mais para ver se iria para algum hospital aqui de Recife. E aí, acabei não sendo remanejado para cá, e aí optei por não entrar na vaga de lá. Corajoso. E aí, preferi esperar, assim, envolveria mudança, tudo mais, de cidade, não seria só uma coisa de não ser o meu estado de preferência, envolveria me mudar de cidade também. Aí, algo que você não estava disposto naquela época, não estava pensando nisso. Eu já tinha, como falei, fui do Pelópolis, aí o Pelópolis já tinha uma oportunidade de emprego, eu gostava muito de lá também, aí queria trabalhar lá, sempre quis trabalhar lá, aí acabei optando por trabalhar em vez de entrar logo na residência. As duas coisas pesaram, né? Você tinha oportunidade profissional
e não era, assim, a sua vaga de fato que você queria, Não né? era o que eu estava sonhando. Não era o que estava sonhando. Exatamente. Precisa ser muito corajoso. É. Porque quando você vê seu nome lá no É stop... difícil. Foi difícil, cara, essa decisão? Ou esses fatores de ter que se Mas- mudar e tudo pesaram mais? Não, na minha Fico na faculdade, eu passei por isso também, para ingressar na Ah. faculdade, né? Porque eu não queria entrar na Uninassal logo de cara, quando eu entrei. Eu entrei de primeira também, e aí pensei bastante na época e optei por entrar. Aí, quando foi na residência, eu disse, ó, eu vou trabalhar, Era a outro época cenário, é outra, né? é outro cenário. Aí eu optei por esperar mais. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo, assim, se não for o lugar que você sonha, você quer para sua formação, para sua vida. Então, ela é muito importante. A residência é tipo, essencial para o que você vai se tornar no futuro. Então, se você tiver essa oportunidade, tem gente que não tem, né? Se você tem a disponibilidade, tem o mental de, vou passar por mais um ano estudando, tudo mais, se dedicando, eu acho que vale a pena você escolher para onde você quer ir. É algo que vai marcar sua história para sempre. Isso. E Não ela tem abre como- portas, né? Abre portas. Sim, Tem sim. todo o ciclo por onde você vai caminhar, as pessoas com quem você vai conhecer, Sim. com quem você vai se preparar profissionalmente falando, né? Então, assim, é realmente uma fase muito importante. E o estudo precisa estar ligado justamente aonde você quer chegar, né? Você tem que tentar estudar, tentar colocar toda a sua energia para conquistar a sua vaga ideal, assim, que você Sim. tanto sonha, né? Esse é o ideal. E você escolheu por aí, né? Isso. Aí eu optei por trabalhar e, querendo ou não, a vida mudou bastante, né? No internato era bastante difícil conciliar o estudo da residência com o internato, principalmente porque não batia Nunca o bate o que tá conteúdo, vendo no curso isso, com o que com tá o que vendo no está se internato. vendo no internato. E você aí, preferiu, assim, viver o e internato aí de eu fato? preferia viver o internato. Eu estudava bastante o que eu estava Sim. vivendo no dia a dia, e aí eu acho que isso atrapalhou um pouquinho minha trajetória de estudo para a residência. Não vou São dizer as 100%, escolhas, mas são as né? escolhas que a gente faz na época, Porque né? a prova E- daqui acaba sendo muito específica, né, Caio? Isso, Você assim, precisa estudar para a prova daqui. Ela uma tem das lições particularidade. que, assim, eu já fiz mais de uma prova de residência, né? Então, fiz essa aqui, passei, resolvi fazer de novo, fiz a para cirurgia geral e depois para plástica. E uma lição que ficou bem da primeira, assim, foi que não vai coincidir o nosso dia a dia de clínica, de prática com a prova. A prova é um conhecimento completamente diferente, né? Então, Isso é importante pontuar, porque Exato. pesa bastante, Pesa. né? não vai Não ser... necessariamente não vai aquele ser... médico que é um bom médico na Isso. prática clínica se dá bem na prova. Isso é complicado, importante né? até para o seu mental, assim, para você ficar bem com você mesmo, de dizer assim, ó, não é que você, se não passou na prova, você é mal sucedido, não é isso, é apenas uma prova, são tipos diferentes de De Perfeito. esforço e preparação, de preparação. esforço. Exatamente. Importante Ô, pontuar. Caio, e como é que o que é que você mudou, então? Assim, agora já médico, agora trabalhando, porque agora vem outros desafios, né? Sempre me falavam isso, porque eu imaginava assim, vai ficar até mais fácil. Quando, particularmente falando, eu não passei de primeira, e aí passei um ano estudando para poder entrar, né, na dermato. E eu pensava, né, vai ficar mais fácil, porque aí eu vou ter, né, meu dia a dia, eu não tô mais no internato, não tenho mais aquelas obrigações, mas assim, outros desafios aparecem, né? Muitas vezes a vida pessoal chama para você ter que organizar algumas coisas, plantões chegam, Não, a responsabilidade aumenta de forma você é o médico agora que tá incomparável. ali, né? É o seu carimbo, muita Eu lembro responsabilidade. que pro primeiro plantão, era de noite o plantão, eu passei a tarde todinha estudando pro plantão. Depois fui pro Desespero. plantão, dividi horário de madrugada e tava eu lá, acordado, assistindo Corujão. Não era meu horário, não consegui dormir, assim, preocupado com, assim, com o plantão, com os pacientes, né? Então, assim, você continua tendo responsabilidade do seu dia a dia clínico que não vai dar para dar atenção 100% ao estudo de residência. Tem gente que tem essa disponibilidade também, de conseguir organizar os seus horários, para todo dia ter um tempo para estudar para residência, nem sempre é possível, né? Como é que você conseguiu fazer esse conciliamento? Assim, Eu né? dava poucos plantões. Quando eu passei em cirurgia geral, eu tinha uma vida bem organizada nesse sentido de Tipo plantão. Eu quantos, dava, assim, em quantas média, horas? 3 plantões por semana só. Tá. De 12 horas. De 12 3 horas. de 12 horas. 36 horas. 36 horas trabalhando. Era bem pouco, assim. Isso mais pro final do ano, né? No começo do ano eu dava mais plantões, aí a partir de junho, assim, eu passei a reduzir pensando mais na prova. Então já foi uma coisa bem mais focada do que na primeira vez que eu tentei. E aí eu não tinha uma rotina de estudo tão bem estabelecida assim, de vou estudar de tal hora até tal hora. Não era uma coisa tão organizada a esse ponto, mas tinham metas mínimas diárias, assim, de, por exemplo, pelo menos 50 questões por dia, de Que cada é- assunto, uma coisa... É excelente, uma quantidade na verdade. boa. 50 por dia. Inclusive nos plantões também, eu tentava até, quando eu estava na parte de descanso do plantão, de utilizar o tempo para fazer questões também. Assim, questões me ajudaram bastante. De fazer questão, ver correção, ver onde é que estava errando. Você abria mão das videoaulas de apostila para focar em questão ou não? Como era isso? Ou é aquele tudão, assim, fazia tudo. Não, tinha
nesse outro curso preparatório que eu fiz, existiam 2 tipos de pessoas. A que dizia que estava em dia e a que falava a verdade, né? Porque era impossível, não sei como é que era impossível. Não sei como é que conseguia a pessoa dizer que estava em dia. Mas é mais ou menos a realidade que a gente segue. Realmente é difícil. São muitos assuntos por semana. Principalmente a apostila era bem difícil. Hoje em dia, com essas videoaulas, revisão, fica mais fácil de estar em dia, assim, acompanhando pelo menos a videoaula e as questões. Que eu acho que, para mim, era o que mais funcionava, né? Visualmente falando. Isso. Eu era pouco de escrever, nunca tive caderno, nem de fazer resumo. Sempre fui pouco assim, mas é uma coisa pessoal. Nunca acompanhei muito e aí acabava que me salvava tempo, né? Como eu não escrevia nada, não fazia nenhum resumo, me salvava tempo na hora de estudar. Em compensação, não tinha esse resumo para resgatar qualquer dúvida que eu tivesse. Sim, eu tinha que ir lá na aula pesquisar onde é que estava aquele assunto. Mas aí foi como funcionou para mim. Mas aí, dentre a aula e questão, eu priorizava sempre questão. Assim, o mínimo de meta a ser batida era questão. E a aula eu sempre tentava ver, mas se não conseguisse também, eu já tinha feito as questões. Que também tem as correções e tudo mais. E todo dia, assim, domingo a domingo, 50 questões por dia. Não, aí também não. No final de semana, aí é isso que muda também, né? Como eu fiz a prova de cirurgia geral e a prova de plástica, mudou bastante, assim, minha rotina. Para a cirurgia geral não foi assim, foi um pouco mais relaxado, digamos assim. Era mais tranquilo. E provas na íntegra, vocês costumavam fazer simulado? Simulado, prova, sempre fiz, assim, também. Era pelo menos uma por semana, assim, uma prova por semana. Sim. No papel caiu, imprimia, fazia no papel? Fazia no digital no mesmo? Digital mesmo, pelo celular. Então é time digital. Time digital. Tem a galera do time papel. Acho que me ajudava bastante, na época, assim, quando estava chegando perto da prova, eu excluía minhas redes sociais. Aí eu acho que me ajudou bastante. Foi 2 fatores que eu vi que, pensando assim, vocês mandaram, assim, as pautas do podcast. Sim. O que é que pensaria nisso? Foi assim, uma coisa que coincidiu bastante foi excluir a rede social e ver que sobrou bastante tempo para você fazer outras coisas, entendeu? Que a gente ia mesmo, assim, de não acessar... Excluía o celular. Excluía, não tinha acesso ao celular. Entendi. Tinha que entrar no Safari para entrar, mas eu nunca fiz isso. É um caminho tão grande, né? Que você quando para pra pensar, aí bota na balança, mas eu vou entrar mesmo. Porque parece que você sai do automatismo, parece não, né? Você sai do automatismo mesmo, daquele hábito, e começa a raciocinar. Isso vai me fazer bem. Segura um pouquinho, né? Isso com certeza. É desintoxicação. Em uma semana você já não sente tanta falta quanto sentia. É um vício mesmo, né? Eu passava 2 meses assim, tranquilo, sem acessar a rede social e não... E de fato você ganha tempo, que às vezes você fala, não tenho tempo para fazer tal coisa, para ler um livro, 3 horas fazer no Instagram. Exatamente. E quando tira, né, aquele hábito, o acesso ao hábito, é isso que é mais importante. Você parece que cria tempo na sua agenda. Então, teu calo, assim, era Instagram, era WhatsApp, o que era? Vendo retrospectivamente, acho que era um calo grande. Instagram. Eu não via na época como isso, mas, assim, tem uma parte do celular que você consegue ver as horas gastas em cada tipo de aplicativo. Como eu estudava pelo celular, era até uma métrica que me ajudava a ver. Passei muito tempo fazendo lazer em vez de estudar, que eu podia ter feito estudo e não me acrescentou em nada fazer isso, né? E aí a importância das métricas, né? Eu acho muito bom, assim, quando a gente tem esse costume mesmo de reavaliar, de fazer, assim, olhar para o seu próprio estudo e ver, olha, quanto tempo eu estou gastando para fazer tal atividade e para as atividades de lazer, que muitas vezes, quando a gente vê o somatório ali, você até se assusta, né? Não imagina que gasta tanto tempo com outras atividades. E é a questão das metas mínimas, assim, 50 questões por dia. E aí, muitas vezes, tipo assim, no dia de plantão, você bem falou. Aí no dia de plantão era mais relaxado. Por exemplo, assim, né? Fazia 20 para mim estava ótimo. Já estava no lucro, né? Era seu dia de trabalho. Você ainda fez, então... Exatamente. E quando não tivesse, enfim, faria lá. Mas, assim, ter um número para se guiar, pelo menos, né? Isso. E botar ali, estabelecer uma meta mínima. Exato. Isso é interessante. E sempre reavaliar, né? Rever. Não perder de vista, né? Essas metas. Isso. Ô, Caio, aí tu disse que tu chegou a comentar que na tua preparação para a cirurgia geral, tu era mais tranquilo e para plástica, então, me deu a entender que era plástica, mais... Veja, eu já era residente de cirurgia geral, já era um dia a dia bem mais puxado, né? Assim, residente de cirurgia geral. E aí, na residência de cirurgia geral, eu também fazia um cursinho preparatório. Nesse cursinho ele tinha apostilas, aula de revisão e questões. E aí, na cirurgia geral, eu dava 2 plantões por semana. Além da residência da cirurgia. Era plantão de um concurso que eu tinha passado desde antes, e mantive os plantões. E aí, eu tinha uma meta, era um pouco mais
mais ousada, um pouquinho mais saber. apertada, e era de ler a apostila nos meus 2 plantões. Eu lia metade em um plantão, metade no outro. Então, eu sempre estava em dia com as apostilas, e aí eu posso dizer que eu passei um ano e estava em dia com as apostilas dessa vez. Tá, parabéns. Realmente. E aí, no restante dos dias, eu fazia prova e fazia questões. O que me ajudou muito foi que o residente que era comigo no mesmo ano e no mesmo hospital, Daniel, ele também queria plástica. E assim, a gente estudava... Meu R igual. Meu R igual. A gente estudava junto. Com certa frequência, assim, toda semana a gente estava fazendo uma prova, estava discutindo. Todos os staffs e os residentes que estavam lá na instituição eram bastante estudiosos, e isso ajudou também quando você entra numa instituição que você estava querendo, era a sua primeira opção, e em geral também era a primeira opção das outras pessoas. Então acabou que eles eram bastante dedicados assim, no estudo e nas discussões. Então, para você se manter em pé de igualdade, eu tinha que estar estudando bastante também. Isso é muito bom, né? E quando é na sub, ajuda um pouco, porque a prova já é sobre o seu dia a dia, então melhora muito mais do que quando você está fazendo nicho, né? do que quando você está fazendo o acesso direto. E aí ajudou bastante todo esse ambiente da instituição, né? E fora aqui, para a cirurgia geral, eu escolhi uma instituição que ajudava nesse sentido de estudo e tudo mais. Tinha bastante... O ambiente importa, O ambiente importava bastante. Assim, era importante as discussões teóricas, as visitas em enfermaria ajudavam bastante. E aí, quando passou o ano de preparação para a prova de residência, tinha essa questão de estudar em conjunto também. Estudava em grupo. Não só o Daniel, o Gabriel também, que era outro residente do meu outro R igual, ele estudava com a gente. Ele ia fazer 3 anos, na época tinha uma divisão de 12 e 3 anos para residência de cirurgia geral. Sim. E o Daniel era de 12 e ele era de 3. Nossa. Então ele não ia fazer prova, mas mesmo assim ele ia fazer as provas com a gente, estudar com a gente, discutir as questões. E aí tornava mais prazeroso e ao mesmo tempo a gente conseguia ter uma meta pelo menos semanal. Maravilha. A gente está vendo bastante nessa repetição de residentes que estão estudando para especialidade, para uma sub, e aí aproveita aquele tempo de residência para estudar em grupo. É bem forte isso. E quanto que contribui para cada um ali, né? Acho que tirar dúvida, enfim, compartilhar o erro do outro, o que é que você errou, a explicação de um. Porque quando você ensina para outra pessoa, você está aprendendo muito, assim, muitas vezes mais. O assunto que você tem mais facilidade não é o que o outro tem. E aí se complementa, né? Isso. Você estudou melhor uma parte, ele estudou melhor outra parte. E assim, eu sempre estudei em conjunto porque minha esposa é médica também, ela é residente hoje em dia de anestesia na restauração. E a gente sempre estudou junto, a faculdade inteira, a gente foi da mesma sala da faculdade. Ah, que legal. Pois vamos trazer ela, hein? Vamos em breve. A gente sempre estudou junto. E aí, para a residência, coincidentemente, a gente também estudou junto. Sim. Ela acabou que também não passou de primeira, e aí quando entrei em cirurgia geral, o estudo mudou um pouquinho. Mas até quando ela ia estudar cirurgia, eu também estudava junto com ela, às vezes assistia as mesmas aulas que ela estava assistindo, e isso aí me ajudou também. E acredito que ajudou ela também. Cirurgia é um calo na prova de acesso direto daqui. Né? Todo mundo. Acho que todo mundo comenta isso. E aí acabou que eu estudando para aquilo ali, eu acredito que ajudei ela um pouquinho nessa parte. Quando ela vir, a gente vai saber, Caio. A gente vai confirmar, provavelmente sim. E aí eu acho que é isso. Aí fui bem mais organizado para a prova de plástica. Assim, eu também já tinha um objetivo bem definido. Comecei um ano fazendo o preparatório, já sabendo o que é que eu ia fazer. E plástica é bastante concorrido, né? A gente estava comentando aqui que a cirurgia plástica, eu acho, das subs para de cirurgia geral é a mais concorrida. Então eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que ser o primeiro lugar. Se eu não fosse, eu não passava. Eita. Esse era o teu pensamento, assim? Esse era o meu pensamento. Já no primeiro ano de geral, tu já começou o estudo para a prova? Não. No segundo ano. No primeiro ano de geral era difícil conciliar estudo com... Nossa, R1, né? R1 a gente recebeu o Malu, que é R1 agora dos servidores, do Hospital dos Servidores, que foi o seu, e é bem puxado. Quer dizer, não, ela é R2, ela falou sobre o R1 dela. Acho que o R1 a gente não vai conseguir, Tati. Acho que ele não vai. Acho que ele não tem disponibilidade. Era complicado. Provavelmente. E os servidores têm, né, uma certa característica de ter um tempo assim melhor, pouco mais tranquilo, assim, tem menos leitos, menos pacientes em comparação com outros hospitais maiores e não tem uma emergência tão grande, então acaba que tem menos pacientes no geral, e aí acaba... Que é R1 de cirurgia, né? Mas geral, mesmo assim o horário é cheio de manhã cedo até noite. Curtíssimo. E isso muda na plástica, Caio? Como é a rotina do R1 de plástica? Eu vou dizer que a rotina do R1 de plástica não foi muito diferente, não. Meu Deus. Do R1 da geral? Comparativamente? Pra mim, comparativamente, em termos de horas trabalhadas, não mudou muito, não. Melhorou o final de semana, pra dizer que não melhorou nada, final de semana melhorou. Passou aí menos final de semana. E as responsabilidades... Não é não ir. Claro. E as responsabilidades ficam diferentes também, né? Sim, né? Na cirurgia geral, a gente era muito responsável por enfermaria. Na plástica, a gente tinha menos enfermaria, era mais tempo trabalhado mesmo, em cirurgia, ambulatório e tudo mais. Mas, assim, lá é bem puxado também. Não fica pra trás, não. Fica pra trás, não, né?
E parece que melhora, mas não melhora. No R2 e no R3 Não, tende a piorar. Hoje em dia eu tô achando o meu caramba. dia a dia um pouquinho mais puxado do que no R1. Meu Deus, Caio. E como é, então, né? Você vai se fortalecendo, você vai, Não, enfim, também vai melhorando. amadurecendo. As coisas que a gente vai passando a fazer e a estudar vão melhorando, né? Vai chegando, você sempre sonhou em fazer aquilo. Aí vai cada vez mais se aproximando com o que você sempre estava pensando em fazer. Mais E aí passa a ter conhecimento. mais prazer no que você está fazendo também, né? Isso E aí ajuda. diminui, né? Aumenta a tolerância do Aumenta a esforço. tolerância do esforço que você está fazendo. Assim, você começa a criar mais responsabilidade com o que você está fazendo, mas Ah, ao tem mesmo mais tempo prazer. também está tendo mais prazer com aquilo. Então, compensa. Compensa. E a Interessante. questão do hábito de questões, você acha que foi algo que foi, assim, presente em todas as preparações? Em todas. Em todas. Tu acha que é o pulo do gato, tipo assim, a principal estratégia para quem está se preparando? Foi o teu Eu maior acho que a acerto, principal Caio? estratégia é porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Não coincide o que você vê no dia a dia de prática com o que cai na prova. Então, para você saber o que cai na prova, você tem que fazer questão. Com Aí, dando um certeza. exemplo que aí eu me lembro mais, porque é mais recente, sobre a prova de cirurgia geral para Sim. fazer a sub, eu fazia as provas daqui, e aí eu fazia provas daqui e fazia provas que considerava parecidas com a de Recife. Meu objetivo As sempre foi provas Recife. irmãs, né? Que chamam provas irmãs. A de Recife sempre foi minha prioridade. Eu não cheguei nem a fazer prova fora de Recife, para cirurgia plástica. Certo. Cheguei a fazer para cirurgia geral, fiz em Fortaleza Certo. e tudo mais, mas para cirurgia plástica eu não fiz, só fiz aqui. E aí peguei as provas que eram parecidas e fui fazendo. Coincidentemente, na de Recife tinha um assunto que não caía em lugar nenhum em outras provas, História. que não era nem história. História caía História no acesso direto. para acesso É? direto. E aí é uma coisa que recomendo. Leia o primeiro capítulo, o capítulo do Sabiston, que tem lá a história da Tem cirurgia tudo lá. geral. Olha Tem Ai, tudo meu lá. Deus, eu vou ler. Dica de prova. Dica de prova, eu vou precisar ler, porque é complicado. Pelo menos eu li e caiu exatamente o que eu tinha lido na minha Foi? prova. Foi. Mas aí para cirurgia geral tinha um assunto que era distúrbio da coagulação, que cai, a gente chega a estudar em trauma e tudo mais, mas em Recife cai a particularidade de falar como fazer as transfusões, assim, não era uma coisa muito aprofundada. Sim. E aí eu estudei, tipo assim, particularmente isso não tinha cursinho nenhum de preparatório, esse tipo de assunto assim, estudei e coincidentemente caiu também no ano que eu fiz. Que massa. Muito baseado pelo que já tinha caído. Pelo que já tinha caído. Já estava ali. Infelizmente eu errei a questão. Eu tinha estudado. Mas estudado, pelo menos você mas sabia só- que tinha estudado. E assim, quando você se depara com a questão, né? Vem Aí aquela foi sensação de aquela tipo, sensação de caramba, Estudei isso, estudei entendeu? isso. Pelo menos eu tenho algum raciocínio para fazer aqui. Vamos lá. E mesmo Exatamente, assim, não você se rolou sente mais essa questão. reconfortado, né? Assim, a questão, a prova em si, quando começa a ver que você estudou bem os assuntos que você está lendo ali, mesmo que você não saiba a resposta da questão, você já começa a ficar mais tranquilo para fazer, né? Um pouco mais A prova seguro, mais né? seguro. Familiarizado com aquilo que Isso. está sendo pedido, mesmo que você não tenha certeza. É essa, mas pelo menos você se sente melhor, assim, né? Ao fazer a prova. E aí, para cirurgia plástica, teve outra questão também, que foi no ano que eu entrei, foi o ano que se criou o ENARE, né? Certo. Então, tinham duas provas diferentes para estudar. O ENARE não tinha nenhum histórico prévio para a gente estudar de prova para comparação. Então, foi Era uma basicamente um caixinha de estudo para a surpresa. SES e o ENARE é uma caixinha de surpresa. Inclusive, quantidade de questão diferente, tempo de prova diferente, preparação totalmente diferente, né? E aí, a prova tinha um conteúdo completamente distinto do da SES. Sim. Tem uma cara bem diferente. Né? Bem diferente. Mas você tentou também o Enare, Eu fiz mesmo o assim Enare- fiz, Fiz o tentou. Enare também. E aí o Certo. Enare foi que eu fui pensando, o Enare só tinha 2 vagas para Recife. Aí foi que eu fui pensando que eu tinha que ser primeiro, porque senão eu não passava de jeito nenhum. Só pensando, qualquer um que passar na minha frente, eu não entro aqui mais. E aí, Eita! se não entrar, eu fui com esse pensamento. E Que aí? outra coisa que eu acho que me ajudou também. E aí eu passei também no Enare, mas não era a minha prioridade. Tu foi o primeiro Eu lugar. Foi o primeiro no Enare Meu também. Deus. Que ele... Tá vendo? Eu pensei e fui. Eu tinha entendeu? que perguntar. É, E eu- foi, queria ser, Mironice e Foi, conseguiu. graças a Deus, deu certo. Parabéns, bom, cara. que E aí Caio. ajudou bastante também, porque quando eu passei no Enare, eu já fiz a prova da SES sabendo que eu tinha passado no Enare. Já Ah, tinha foi, saído o deu resultado. tempo? Que massa. Nossa. Então a isso prova te da SES foi fortaleceu. bem mais relaxante. Ah. Foi bem mais Foi tipo, tranquila. eu já tenho algo bem garantido. É. E o HC era uma opção possível pra você, de plástica? Aí, para plástica, aqui em Recife tem o IMIP, o H-Menon e o Hospital das Clínicas, né? E a minha Certo. prioridade sempre foi o IMIP. Ah, E certo. aí, o Hospital das Clínicas era o do Enare. Como Que eu tinha você já ficado em tinha primeiro, garantido. assim, eu não tinha chegado a escolher o hospital, mas como eu tinha ficado em primeiro, assim, em primeiro geral, estava garantido que eu ia estar Primeiro geral. no hospital que eu queria. Aí fiquei bem mais Arrasou, tranquilo cara. para fazer a outra prova, entendeu? Aí ajudou também. E aí aquilo que a gente estava conversando, né? O mental é bastante importante, né? E em relação justamente a isso, né? Pegando esse gancho do mental. O que é que você fazia, Caio, para dar uma desopilada, assim?
Pra ser assim, tranquilo, ao mesmo tempo super focado. Exato. Tem alguma atividade que você fazia? Segredo aí. Não sei. O que é que você não abria mão, sabe? Durante a sua semana pra dar uma rotinas relaxada? de exercício, eu sempre gostei de esportes e exercícios em gerais. Mas, assim, o que me ajudava bastante era correr. Na época, coincidentemente, quando eu fiz a cirurgia geral, era época de pandemia. Aí teve uma época do ano que a gente ficou bastante restrito ao tipo de atividade que a gente ia fazer, né? E aí comecei com esse hábito de corrida na rua mesmo. E aí virou um hábito que eu passei a ter até hoje. Até hoje? E tu E foi aí avançando na própria corrida? Aí a corrida é uma coisa mais estacionada. Então não foi avançando tanto assim, não. Mas eu gosto. Corre toda semana? Corro toda semana. Eu uso bastante para desopilar, assim. Me ajuda a relaxar. É tua válvula de escape, né? E aí atividades físicas em geral. Academia, tudo mais. Assim, a gente sempre tem que cuidar do corpo. Na cirurgia geral eu perdi 20 quilos na época. Quando eu fiz cirurgia geral. E aí mudei completamente, assim, meu estilo de vida dentro da cirurgia geral, quando comecei a correr e tudo mais, essa época de pandemia, o estresse do trabalho, tudo isso influenciou. E um dia a dia mais saudável também, né? A gente viveu uma época bastante ruim pra gente, né? Durante a pandemia. E aí isso ajudou a abrir a mente para outros fatores da vida que são importantes, às vezes mais importantes do que estar focando apenas no estudo e apenas no trabalho. E a pensar assim, no corpo da gente como um todo, né? Claro. Isso é interessante, porque às vezes a residência puxa tanto da gente, especialmente a cirurgia geral, né? Que alguns residentes deixam de fazer. Acho que o mais comum é o contrário, né? É deixar essas coisas de lado, mas o ponto positivo durante a pandemia, se é que a gente pode falar, foi exatamente isso, né? Alarmar para esse outro, para o seu estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você está mantendo, né, na sua vida? E, assim, quais são os fatores que você não pode deixar de mão para poder se cuidar, de fato. Desses 20 quilos. Mas isso foi, tipo, pela correria ou foi... Não, foi intencional. Decidisse que... A correria ajudava, né? Mas foi intencional. Massa, cara. E aí eu acho que isso foi essencial também para a prova, assim. Eu me senti muito melhor estudando para a prova porque eu tinha minha rotina melhor estabelecida, assim. Eu tinha época de estudar, tinha época de fazer as atividades físicas, não abria mão de jeito nenhum, nem de ir pra academia, nem de correr. Estudando processo direto, você não tinha esses hábitos, então? Não tinha esses hábitos, assim. Tu só estava trabalhando, estudando... Só trabalhava e estudava. E é isso. Tu acha então, você criar uma rotina, porque a atividade física, querendo não, lhe ajuda a criar a rotina, né? Aquela hora definida para você fazer a atividade. Melhora o sono, melhora o sono, melhora tudo. É um combo, né? É um combo, é um hábito angular. É aquela coisa, né? Do corpo, o corpo sã, a mente sã. É interessante como isso é uma verdade, né? Você tá com a mente sã, o corpo sã. E aí a gente tava naquele ponto de que tu recebeu o resultado do ENAR e foi pro primeiro lugar geral e foi pra prova da SES mais tranquilo. E aí? Como é que foi esse dia da prova da SES? Como foi a sensação? Sempre tem aquela ansiedade, porque a prova da SES ainda assim era a minha prioridade. Então, eu não fui 100% tranquilo, né? Mas, assim, ter uma garantia já era um ponto já era um bônus claro. excelente. Mas eu fui para a prova, assim, eu sempre fui para a prova tentando dar o meu melhor. Eu sabendo que eu tinha estudado durante um ano, me deixava tranquilo de, vou dar o meu melhor, se for suficiente para passar, ótimo. Se não for, ano que vem a gente tenta de novo. Meu Deus, a mente. Deu a tranquilidade. Entendeu? Assim, a gente só pode... Eu me recriminaria se eu não tivesse dado o meu melhor. Por exemplo, meu primeiro ano que eu fiz para cirurgia geral, eu acho que eu poderia ter estudado bem melhor do que o que eu estudei. Por quê? O que é que tu acha que tu... A prova não era o foco na minha cabeça. Era o foco. No mental, eu acho que não era o que estava em dia. Era assim, o foco era outro. Eu estava querendo curtir minha formatura, querendo curtir a festa, e não acho isso que foi errado da minha parte, não. Entendi. Mas eu acho... Escolha, né? Prioridade naquele momento. Mas eu acho que a prioridade não era essa. E não me arrependo, não. Assim, vendo retrospectivamente, não me arrependo. Talvez no dia lá eu tenha me arrependido, mas hoje em dia tô de bem com minhas escolhas. Que bom, cara. E você vê que, assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem você se permitir viver esse momento da formatura, enfim, outras coisas. Trabalhar, cuidar da sua casa, enfim, independência. Se você souber qual é a sua prioridade, você vai estar de bem com suas escolhas, é isso, no fim das contas, né? Você vai estar tranquilo com ela. Até para assumir uma vaga de residência, né? Se for a sua escolha de fato naquele ano. Se não for, que seja no próximo, quando você estiver mais bem preparado e focado para aquilo, né? Isso. E assim, o estudo sempre é progressivo, né? Eu não passei, não era prioridade, mas o estudo que eu tive ficou o aprendizado
e eu utilizei esse aprendizado. Teve assuntos que eu não precisei me aprofundar tanto para o outro ano. E o mesmo serve para quando eu fui fazer a prova da SUB também. Tinha assuntos que eu estudei para o acesso direto que para a SUB eu já tinha estudado incansavelmente, que eu já tinha chegado lá e já estava pronto o assunto, assim, não precisava tanta revisão. Então, o assunto, ele fica, nunca é perdido. Mesmo que você tente mais de uma vez, nunca é perdido o esforço. Então, se o esforço foi o máximo que você conseguiu dar e não foi o suficiente, no dia você vai ficar triste, mas o esforço não é perdido. Depois você vai analisar retrospectivamente e vai perceber que foi o que tinha que ser naquele momento. Né? Isso. E vale também pontuar, né? Isso que Caio traz, de em um momento não ter a prioridade naquilo, e isso não anula o fato de na frente você ser um grande sucesso, entendeu? Naquele momento ele não passou em cirurgia geral, ele tinha outras prioridades. E depois ele refaz as prioridades para aquele momento e foi um sucesso, né? Passou em cirurgia onde queria, passou em plástica aí onde queria. E sempre a gente pensa isso, porque a gente se culpa muito, né? Tipo, a cobrança é muito grande. E a gente, às vezes, em cima da gente é pior ainda. Acho que eu nunca vou conseguir, porque eu deveria ter priorizado agora. Não necessariamente, né? Você tem a chance de se refazer lá na frente. De mudar de prioridade e ser um completo sucesso. Aí, como o Caio tá mostrando pra gente. Exatamente. E aí, fizesse a prova das 6, a sensação mais tranquila, aprovado. Foi mais tranquilo, aí aprovado. Eu tinha outros grandes amigos fazendo a prova também, para cirurgia plástica também, coincidentemente. E hoje em dia ele é igual comigo lá no EMIP, que é Arthur. Nossa. Ele é professor de médico residente também. Legal. E aí a gente conversava, ele foi meu padrinho de casamento, inclusive. Foi da minha sala da faculdade. Grandes amigos, então, desde de sempre. A gente coincidiu não estudar tanto junto, porque o dia a dia não batia tanto na residência, que foi residência em hospitais diferentes, né? Sim. Mas aí a gente conversando depois, ele passou no Enare também, passou também... Passou eu e ele primeiro e segundo lugar na SES. Dois amigos. No Enare. Que legal. Muito massa. E aí ele ficou bem balançado, que ele tava na dúvida pra HC, eu não, vamos junto comigo pra lá. Que bom! São 2 vagas? São 2 vagas em cada hospital. 2 vagas em Meu cada Deus. hospital. Aí a gente tá junto aí agora no dia a dia. A dupla. Então só são 2 R2. Aí a pena foi que eu não tive ele como professor, né, o médico, né? É, tive excelentes professores, verdade. eu disse, poxa, queria ter um professor que nem tu. Que Mas massa. tive excelentes professores aqui, a grade de professor de um médico é excelente, assim, me ajudou bastante. Pra SUB era um curso, o médico residente era um curso de revisão, né? E aí eu utilizei bastante eles como revisão, assisti todas as aulas, inclusive. Aluno 10-10. E eu usava bastante o banco de questões também. Que é um ponto muito forte, né, daqui. Isso, os simulados. Assim, simulado inteligente, né, que tem as modalidades de você criar o simulado, você escolher o assunto que você quer. Isso, era muito bom isso. Eu escolhia o assunto que eu estava com dificuldade. Eu escolhia o assunto e colocava as provas. Você filtrava as provas que você queria, né? E aí vinha só assuntos daquelas provas que você queria. Para mim era muito bom fazer prova desse jeito. Era um assunto que eu estava estudando, eu assistia a aula de revisão daquele assunto e aí escolhia as provas que eu queria para fazer. Ajudava bastante, realmente. O banco de dados da Biomédica era muito bom. E só vem melhorando, assim, tá incrível. Eles vêm aperfeiçoando muito. Tinha me esquecido que tinha, realmente. O banco, né? Eles vêm aperfeiçoando muito, assim, as técnicas. E a quantidade de questões, assim, é absurda. Você faz e parece que ele tá brotando, assim, não acaba se autoalimentando nunca, ali, né? Ele acabava mais, você podia escolher também. Se você já tinha feito questões novas para você, então questões que você já tinha feito também. Ainda tem a opção de tirar as questões que você já tinha feito. Ou então questões só as questões que você errou, e aí colocar lá, tem a opção também, era bem completo. Isso otimiza, né? Bastante. Otimiza demais. tudo. Evita que você repita questões que você já sabe, faz com que você revisite questões que você já errou, já sabe o gabarito, mas para ver se você agora realmente o grau de complexidade aprendeu. também, né? Fácil, Tem médias, fácil, médio e difícil, tem um ano, tem provas irmãs, inúmeras tem tudo. instituições para escolher. Eu usei bem mais isso na revisão para a SUB também. Apesar de ter sido aluno do médico residente para dar a revisão deles para o acesso direto, eu acredito que eu usei melhor a plataforma para a SUB. Para subir, né? Que é mais direcionado, né? É mais direcionado. E quando estava chegando perto das provas, tu tinha algum... Você, assim, Aí dava uma... Não, ao contrário, acelerava. Que tem gente que sempre usa aquele... Compara com a maratona, a corrida de 100 metros, que aí dá uma... diminui o ritmo. Tu aumentava o ritmo. Eu aumentei, né? Veja bem, eu coincidi também, eu pude escolher meus rodízios na cirurgia geral, e aí tinha um rodízio que eu sabia que iam ser um pouco mais tranquilos na época de prova. Aí eu consegui conciliar rodízios mais tranquilos para eu poder ter mais tempo livre para estudar. E aí eu lembrei na semana antes do Enare,
eu consegui fazer, tinha simulados do biomédico, simulados do outro cursinho que eu fazia preparatório, e eu fazia 200 questões no dia, por uma semana. E aí não tinha assunto que eu não tinha revisado uma semana antes da prova. Agora eu sempre fui uma pessoa de estudar de véspera, aí eu não recomendo. Tem gente que é organizada e estuda os assuntos direitinho durante a vida toda. Pra você fazia bem, né? Pra mim fazia bem. Eu estudar de véspera me dava mais confiança para fazer a prova. Tava mais fresquinho. E aí o fato de eu ter feito muita questão logo antes da prova me ajudou. Mas tem gente que fez isso de forma diferente. Exato. Faltando um dia pra prova, tu tava lá, mergulhado, revisando os negócios. Aí um dia antes, eu vou dizer um dia que antes não. Tu parava? Eu dava uma relaxada. Mas na semana antes eu estava estudando. Antes. Na semana eu estava estudando todos os dias e aí também estava com fôlego, né? Aquele negócio, tá chegando, mas é uma prova que é dura porque é uma vez só no ano. Você passa o ano todo se preparando. Exato. Tem todo ano, mas é uma vez só. Tem todo ano, mas é uma vez só. Tipo o Enem, a gente... Aí dava aquela sensação de eu não posso perder essa oportunidade. Tem que ir agora, eu já estudei isso tudinho, aí dava energia para estudar mais. Exatamente. E pronto, chegamos na aprovação da plástica, né? Como é que tu faz esse paralelo, Caio, entre o R1 de plástico, o R1 de cirurgia geral? Qual era a diferença? Como foi assim, a diferença, né? Do Caio R1 de plástica, o que é que ele sabia mais em termos de amadurecimento mesmo, do R1 de geral, assim? Como é que você se vê ao entrar na plástica, na sua subespecialidade? Tem alguma coisa assim que você estava mais bem amadurecido na ideia, enfim? Tem, com certeza muda, né? A postura. Você ser residente é bem diferente de você ser médico com autonomia e dono do seu próprio umbigo para fazer o que você quer. Sim. Que eu passei por essa fase antes de entrar na residência também, muitas pessoas não passam, né? Entram da faculdade direto na residência, então não passam por esse processo. Eu acabei passando um ano trabalhando. Isso é importante. E aí você cria uma autonomia, você se acostuma a estar você sendo dono das suas próprias condutas. Aí você entra na residência e aí isso muda da água para o vinho. Entendi. E aí tudo você tem que confirmar, tudo você tem que repassar com outras pessoas e que acaba sendo bom porque você acaba aprendendo, você acaba tendo mais confiança no que você está fazendo, baseado tanto nos estudos quanto na experiência pessoal de pessoas mais experientes que você. Exato. E aí, entrando na sub, como eu não passei por outro período de trabalho com reganho de autonomia, eu meio que mantive esse tipo de pensamento. Né? O que também é bom, né? Porque é válido para o seu aprendizado, assim, né? Dentro da sua subespecialidade. Acredito que assim, os preceptores que estão ali ao seu redor são excelentes, né? Tem anos de experiência, enfim, que a gente precisa beber dessa fonte também e até servir de inspiração também, né? Isso, com certeza. Ajuda bastante nesse processo. Caio, quando a gente olha para trás, assim, da tua preparação, o que é que tu enxerga como teu maior erro e teu maior acerto, juntando as duas preparações, para a cirurgia geral e para a plástica? Veja, meu maior... complexo. Acho que o maior acerto é ter o objetivo claro em mente. Clareza, né? A clareza do objetivo. E ter a confiança de que você consegue chegar lá. Eu sempre até posso usar a Patrícia, minha esposa, como exemplo, que ela tentou algumas vezes para fazer a prova, não conseguiu algumas vezes, e quando ela estava bastante confiante nela, fez uma diferença muito grande, e apesar do tempo estudado não ter sido muito diferente dos outros anos. E aí ela até recomendo, por exemplo, a pessoa ter acompanhamento psicólogo, se achar que é necessário e tudo mais, ajuda também. E ela passou a ter uma confiança muito grande nela, e eu acho que ter a confiança em si mesmo foi o meu ponto forte, saber o objetivo claro. E aí o ponto fraco posso dizer que foi a organização. Eu me arrependo bastante de como eu me organizava, no sentido de não ter anotado quais eram os assuntos que eu tinha errado mais ou errado menos, não ter anotado quais eram as provas exatamente que eu tinha feito. Eu tinha uma ideia. Quando eu vinha à prova eu já sabia se eu tinha feito ou não, mas não sabia se aquela prova tinha me dado bem ou tinha me dado mal, por exemplo. E aí eu acho que em termos de organização eu pequei muito, mas assim... sempre vai ter as ressalvas, né? As ressalvas. Exato. E hoje em dia você já, tipo assim, percebe que você já melhorou, já evoluiu dessa parte, né? Na subespecialidade foi muito mais, aparentemente, organizada, né? Isso, muito melhor do que, assim, a gente também tem que aprender com os erros da gente, né? Eu acho que eu aprendi nesse sentido, foi mais organizado, realmente. Como é que tu lida com os teus erros, assim, Caio? Desde um erro numa questão até um erro desse, que tu pontua, um erro da tua vida. Como é que tu lida com isso? Se culpa, tu pega isso pra usar como aprendizado?
Acho É ruim errar, né? É ruim errar, mas assim, faz parte. Você saber que você vai errar, você primeiro tem que saber que você vai errar. Todo mundo erra. E É uma aí, certeza, né? isso, eu já ia pra prova contando que eu ia errar, por exemplo. Eu sabia que ia ter alguma questão que ia errar. É Você não impossível vai você tirar acertar 10. 100%. É impossível. Não é impossível, né? Mas Até agora a gente até não viu agora eu ainda, não eu acho, conheci né? ninguém que tenha acertado. Mas Você tem que controlar até onde vou- você vai errar, né? Você tem que controlar, assim, a saber se margem de perdoar, erro. né? Sim, importante saber se Quanto mais perdoar. rápido você se perdoa, mais rápido você avança sobre aquele erro, né? Consegue consertar ele. E tem que reconhecer também, né? Você tá, por exemplo, a questão de redes sociais que a gente citou aqui. Você não reconhecer que aquilo ali é um erro, você não vai consertá-lo, né? Você achar que aquilo ali não faz diferença na sua vida, você vai continuar usando, vai continuar Gastando tempo gastando ali, o né? tempo, Seu tempo priorizando outras precioso. coisas na vida. Então, primeiro você tem que reconhecer o erro, Ser honesto, né, com você ser mesmo. honesto com você mesmo. Isso para todos os aspectos da vida, né? Exato. E até no dia a dia com o seu paciente, às vezes acontece você errar. Eu acho que isso, Hum. uma abordagem, eu gosto dessa abordagem de ser sincero, admitir que você errou, em geral, tende primeiro, diminuir a importância do erro. Quando você admite que você errou, todo mundo começa a tratar aquele erro ali como menor, realmente. Está errado, o que é que a gente pode fazer a partir de agora? Boa. E aí você consegue superá-los com maior facilidade. Exato. Você vê que o processo de preparação para a residência não é só a preparação para a residência, né? A gente consegue tirar vários aprendizados para a nossa vida também, né? Assim, ter humildade de dizer que errou, saber ir lá e querer fazer melhor em cima do seu erro, enfim. Não é só o estudo em si, isso é muito válido, né? Muito precioso, inclusive para nós, médicos e até mais, eu acho, para cirurgião, né? Que, assim, é sempre muito cobrado, né? A não errar, a gente não pode errar, enfim. E é muito bom você trazer esse conhecimento e trazer esse outro lado, que é importante para todo mundo avaliar. Sim, perfeito. Caio, quando você lembra daquele Caio, R1 de cirurgia geral, e lembra do Caio, primeiro dia de R1 de plástica, o que é que mudou assim, na mentalidade? Primeiro DD de plástico foi bom demais. Foi bom? Conta aí, o que foi que rolou? Realizando meu sonho ali, né? Cheguei foi muito onde bom. eu sempre Cheguei onde eu sonhei. Foi o sempre primeiro quis. melhor dia que tu teve de todos os outros, Eu acho que foi o primeiro melhor dia. Foi né? No primeiro de Eu acho que, CG foi assim, mais primeiros lindo. dias, em geral, não são muito bons, né? Eu Sim, não sei se é. vocês têm essa impressão também. Eu tenho a impressão de que primeiro dia, em qualquer lugar, em Você tá meio geral, perdido, né? Você chega ainda meio precisa... perdido, chega meio dia inseguro, de não rodízio de sabe... internato, não tem pior, minha gente. É Primeiro verdade. dia que você chega na sala, você não sabe nem onde é. Onde É. é que é? Onde é a sala de evolução? Onde é? Você tá totalmente perdida. Primeiro dia de cirurgia geral. É porque meu primeiro dia de cirurgia geral, eu... Inclusive, fui do Hospital dos Servidores do Estado, mas eu não comecei a residência no Hospital dos Servidores, né? Eu passei inicialmente na restauração, acabei deixando sim, passar. E aí sim. passei 15 dias na restauração antes de ser remanejado para cirurgia geral Mas já sabia? dos servidores. Já sabia, quando entrei na restauração, meu primeiro dia eu já sabia que ia ser remanejado, que a então. pessoa que estava na minha frente já tinha me Sim. avisado que não ia assumir. Sim. Então, meio que já fui para lá com aquele dia a dia sabendo que eu não ia participar dele. Que é ruim, né? O que é ruim. Mas eu tinha sido interno do hospital, eu já conhecia todos os preceptores, entendeu? tá. Eu tinha passado 3 meses lá, no meu segundo ano de internato, então era recente. No E aí? R1 da plástica no IMIP, não, né? Você já Na reunião da iniciou plástica, no IMIP. já iniciei no IMIP e ia ficar Então lá. tem toda já... uma diferença, realmente, dos primeiros dias, muda né? muito. Não é? Você já se sente E pertencente. aí, como né? eu fui remanejado nos servidores, eu cheguei nos servidores rodando especialidades, não cheguei rodando cirurgia geral logo de cara. Então foi um pouquinho diferente. E aí foi logo quando estourou a pandemia. Então foi tipo Eita. assim, pouquíssimos pacientes, tinha pouca sim. visita, entendeu? Foi Bem bem atípico, diferente, né? bem atípico o meu começo de cirurgia geral. Claro. E aí mudou muito, né? Mudou Se for muito, comparar né? o começo de cirurgia geral com o começo de cirurgia plástica, tem, E aí, foi no bem primeiro dia de diferente. plástica? Não, primeiro que tinha todo um ambiente por meu pai ser cirurgião plástico, né? Então, chegava lá como filho de Fernando, não como Caio, sempre tem essa Sim, apresentação, e teu pai é né? de lá, o pessoal conhece. Não, mas o pessoal Todo mundo se conhecia, conhece, né? é. Claro. mas ele não é de lá, não. E aí, me apresentar, tudo mais. E aí, passando dessa fase, melhora também, né? Você fica mais aliviado e agora eu trabalho, isso aqui eu sei fazer, né? Trabalhar, o pessoal... Sim, é. Isso aqui eu sei fazer. E é Consegue meio que desenrolar. o estágio final, né, Caio? Porque chegou na plástica, agora E é aí isso. começa a preparação. Aí você vê lá o horizonte 3 anos para frente, tem muita coisa ainda, muita coisa para aprender, muita coisa para estudar. Aí você vê que tudo que você estudou em cirurgia geral vai ter que estudar um monte de coisa nova, de novo. É um outro mundo, Outro de mundo fato, né? completamente. E tuas Completamente expectativas, assim, para até o final da residência, o que é que você está planejando aí, daqui para frente? Então, daqui para frente é sempre melhorar, né?
eu procuro sempre me aprofundar no que eu estou fazendo. E agora eu consigo estudar o que eu estou vendo, Que isso ajuda é muito bastante, bom, né? é muito bom. Estudar o que você realmente gosta. Isso aí agora ajuda bastante. E aí eu tô na fase de curtir a residência, entendeu? A gente sempre tem planejamentos para o futuro, eu tenho meus planos para o futuro, mas no momento eu quero curtir o que eu estou vivendo, assim, de curtir a cirurgia que eu estou fazendo, aprender ao máximo, pegar o máximo de conhecimento dos meus preceptores que eu tiver para absorver lá, eu vou estar fazendo isso, entendeu? Para no futuro também sair com mais segurança, né? Quando for a minha responsabilidade de fazer por conta própria, eu tenho certeza de que eu já vi o máximo que eu pude, entendeu? E aí eu acho que a residência serve para isso. A residência é um ambiente propício para você aprender o máximo que der. E ainda mais para especialidades cirúrgicas, né? Que precisa estar lá, precisa fazer, precisa ter muito grande, né? Da técnica. É porque tem residências um pouco mais teóricas, né? Então você estudando, você discutindo, você consegue chegar lá, independente do ambiente que você está. Apesar de você ter que ver o paciente e tudo mais. Mas a residência cirúrgica que você precisa fazer é muito manual, né? Você faz para aprender muitas vezes. Você aprende depois de fazer. Você não aprende em casa. Você lê no livro, é completamente diferente, né, na prática, entendeu? É verdade. Tem que aprender ali na hora, né? E aí, inclusive, até falando sobre a importância da residência. Muito, né? Inclusive, até falando sobre a importância da residência, tem isso também, né? Para cirurgião, a residência, para mim, não tem como você ser cirurgião sem ter feito residência. Hoje em dia... Não existe mais esse caminho. Não consegue ter mais esse caminho, entendeu? Exato. E daí vem a importância, né? Para quem quer cirurgia, não. É esse o caminho. É esse. Só você tem que escolher o seu tempo certo, né? Respeitar isso e priorizar. Colocar isso como seu foco, como você fez. Isso. Aí o EMIP dá a oportunidade da gente ver bastante coisa, né? É bem diverso lá, né? Tem diversidade de pacientes, de tipos de cirurgia, de reconstrução estética, tem tudo lá. Desde o R1, Caio? Desde o R1 a gente faz mais cirurgia reconstrutiva. Nossa. Mais focado em cirurgia reconstrutiva, mas já opera lá desde o R1. Sim. Tem bastante cirurgia lá. E no R2 fica... No R2 melhora um pouco, assim, a quantidade de horários cirúrgicos dá uma melhorada, e no R3 é o melhor ano. É o melhor ano, nesse né? sentido. Com certeza. Acho que, e a curva de aprendizado, como é tu exponencial. E como é a expectativa aí pro R3? Aí já é ansiedade. Muita ansiedade já. Ainda falta um tempinho, né? Mas já pensando... Mas o R2 tá bom, tô gostando, tô curtindo bastante. O que é, assim, me parece ser algo mais das subs, né? Essa sensação de, eu tô vivendo a residência, curtindo a residência. Você não vê muito a R1 da cirurgia nessa vibe, né? É uma vibe meio que de relação Tenho mesmo. que passar por isso, tenho que aprender e vamos embora. E eu acho que é a sensação de estar no destino, né? O cara chegou no destino, é isso agora, já tá aí, não tem mais essa preocupação com prova. Assim, até a gente tem a prova da sociedade, né? Tem ainda. Ainda tem prova. Aí eu fiz prova no começo do ano, mas é uma prova mais leve, assim, como é o dia a dia da gente, querendo ou não, é uma prova mais tranquila. Mas tem prova ainda, infelizmente. Tem prova, parece que não acaba nunca. Parece que não acaba nunca. Como é que pode? Mas aí já tá na preparação, vai deixar pro ano que vem. Estou estudando, né? Já tá estudando. Mas existem cursos preparatórios para a prova de especialista, inclusive. Meu Deus do céu. Mas eu não faço nenhum não, atualmente não. Atualmente não. Só estudo para residência mesmo. Maravilha. Assim, é uma... Mas quem acha que acaba, não acaba. Pronto, que fica aí. Fica aí o recado, né? Fica o recado. E é isso, como você falou, né? Caio traz a história do pai, né? Que isso, inclusive meu pai é um exemplo disso. Até hoje ele estuda quase que diariamente, entendeu? E certamente é um dos melhores no que faz, né? Porque sempre reflete o esforço que você tem, né? E aí Caio tem uma grande responsa, né? O pai a responsabilidade é grande. É grande, Caio. Mas assim, me parece que você já cumpre bem esse... Tá, obrigado. Sim, com certeza. Teve uma frase que ele sempre me dizia assim, independente do que eu tava fazendo, se era esporte, se era alguma coisa, que era queira ser o melhor, você vai estar entre os 10 melhores. É uma frase que ajuda bastante. Esse pensamento de, eu queria ser o primeiro lugar, não é que necessariamente para eu passar teria que ser o primeiro, mas se eu queria ser o primeiro, com certeza eu estaria entre os bem colocados. Acabou sendo o primeiro mesmo. Acabou sendo o primeiro, graças a Deus, deu tudo certo. Na SES também, Caio? Não, na SES não. Na SES o primeiro foi Daniel, inclusive, que era residente comigo. Legal. E aí isso ajudou também, tudo mais. A experiência dele para cirurgia geral, as dicas que ele deu de estudo também ajudaram bastante na época. Que legal. Mas fica aí o aprendizado. Queira ser alto, o primeiro, né? que você vai estar pelo menos entre os 10 primeiros. Mirar muito alto, né? Sempre.
que você vai alcançar, certamente. E ter coragem, né? Ter coragem, a pessoa tem que acreditar Tem uma em si história de mesmo, né? coragem aí, de superação, de perseverança, de muito foco. Fazendo questão no plantão, eu agora vou me obrigar. É. Eu vou fazer sim. Vai lembrar de Caio, Eu vou viu? ficar lembrando. Se Caio fazer, eu também posso. Assim, tem a facilidade de ter... Hoje tem a facilidade de ser digital, né? Então, a Sim, gente o pode acessar em qualquer aplicativo lugar. Aí, O aplicativo do Biomédico tem todas as questões. Tem o banco, tá super atualizado aí, tá funcionando bem. Tem que saber Não tem mais desculpa. utilizar bem, né, essa ferramenta. Porque isso aqui pode ser um grande aliado. Você pode ser um Exatamente. grande vilão. Leva você. Você assim. tem na mão lá a oportunidade de procrastinar ou de estudar lá. Exato. Na mesma Na tela, mesma né? tela. Você Porque é uma precisa coisa que decidir. às vezes ajuda e às vezes não, né? Mas se você souber utilizar... Massa. Exato. Bem, Caio, agora é aquele momento que a gente sempre pergunta, né, para o nosso convidado, para dar um conselho para quem está nessa fase de se preparando para as provas do final do ano de residência, para quem está atrasado, para quem está em dia, não importa, para quem quer geral, para quem está estudando para sub de plástica, enfim, sinta-se à vontade para falar o que é que da tua preparação tu poderia trazer assim de ganho, de aprendizado para essa pessoa que está passando por isso agora. Um conselho que você gostaria de ter ouvido, Caio? O conselho é, primeiro, não tem dia ruim para começar. Se ainda não começou, dá tempo, mesmo que esteja perto, como eu citei aqui no podcast, e o aprendizado ele fica, não é perdido. Então, se você acha que está atrasado, que acha que não vai dar mais tempo de chegar a tempo, dá tempo de começar. O que eu gostaria de ter escutado era para ficar relaxado com relação ao pós-prova. A vida segue, você vai conseguir trabalhar, você vai dar seus plantões, as responsabilidades mudam, a prova não é o fim do mundo se você não passar, se você passar num lugar que você não queria. A vida segue, as oportunidades continuam aparecendo, independente do hospital que você for, vão ter a oportunidade de você se especializar e você fazer escolhas diferentes a partir daí. Então, tem que manter a tranquilidade, a serenidade de que a prova é só uma etapa da vida. Para os que vão fazer prova agora, eu recomendaria ficarem tranquilos, ajuda bastante. Metade de quem está fazendo a prova lá, com certeza, vai para a prova bastante nervoso, isso atrapalha bastante. Isso atrapalha, né? E se você conseguir ter, não é fácil, mas se você conseguir ter essa tranquilidade, não é uma coisa que é ensinada em aulas, não é uma coisa que é ensinada no dia a dia de quem está estudando, e que você pode ir atrás. Então, se você conseguir, vai lhe ajudar bastante. Manter o foco, priorizar, né? Saber Isso aquilo é que você prioridade. quer, né? Isso é bem importante. E se visualizar lá. Eu não vou esquecer disso, de Caio. Tentar estar tentar estar no primeiro lugar para estar pelo menos nos 10 melhores. Nos 10 melhores. É isso. Caio, foi assim um episódio de tirar o fôlego. Aquela história assim que você fica, meu Deus. Parabéns pela sua trajetória Obrigado, de coragem. pessoal. É assim, inspiradora. E são muitos anos, né? emotiva. São muitos anos de estudo, de relação mesmo, de entrega para o que São, você com está certeza. fazendo. Mais de pra chegar. 10 anos, né? É. De dedicação a isso. A gente acaba até se anulando um pouco, né, Caio, nesse caminho. As outras áreas da nossa vida às vezes certeza. demandam e a gente não consegue chegar a tanto. Passei porque... por isso também. Muito. Algumas fases da vida. Mas assim, é transitório e depois que passa, Exato. isso acaba tecnicamente, Sim, e pelo né? menos por um tempo. No meu caso foi por um tempo, depois precisei fazer isso de novo. Mas passa. E vale a pena. Depois que você passa e consegue o seu objetivo, você vê que valeu a pena abdicar de algumas coisas, entendeu? E hoje você tá aí, feliz, Hoje realizado. estou feliz, realizado, tô onde eu Feliz e quero. realizado na residência. Na residência, vivenciando, né? De fato, cada Vivenciando, dia. tô onde eu Isso é quero, muito e aí bom. não tem esforço que pague isso. Vale a A pena. gente vê na cara dele a Não, felicidade. exatamente. Está É no muito lugar. bom, inclusive. Está no lugar onde você sempre quis, onde sempre desejou e lutou para isso. Fazendo o que sempre Parabéns, sonhou. Caio. Obrigado. Parabéns, Obrigado, parabéns mesmo. Foi muito bom assim, bater esse papo com você. Tenho certeza que vai somar muito aí na vida do pessoal. Obrigado. Somou Foi na um- minha, na de Tati. Isso. E vai somar em todo mundo que nos ouvir. Pronto, Parabéns pela sua trajetória. Muito sucesso pra você. Não sei nem se precisa desejar. Se Deus Muito quiser. sucesso pra você, Caio. Que seja uma Obrigado, trajetória brilhante. obrigado Ainda por me vamos ouvir muito receberem. falar de você, eu tenho certeza. Isso. Obrigado por me receberem aqui. Foi um prazer conversar com vocês também, escutar a história de vocês também. Também estou gostando bastante assim, dessa iniciativa do Médico Residente, Ai, do que podcast. legal. E foi muito agradável estar aqui com vocês hoje à tarde. Que bom. Foi Massa, excelente. foi um Parabéns prazer para vocês pra também. gente. Obrigada, Caio. Tenho certeza que agregou bastante a quem está aí Sim, do outro com lado, certeza. né? Que ouvir essa história, eu acho que aquece o coração, né? Saber Sim. que cada um passa por
tanto desafio, é tanta luta. Não, você não tá sozinho aí do outro lado. Tá todo mundo junto nessa jornada, né? Sim. Isso. E um dia eu tenho certeza que você vai chegar a sua vez de olhar retrospectivamente e ver a história bonita que você está construindo, né? E sempre aquela coisa de respeitar a nossa história, principalmente nos momentos que a gente quer... Fica sem saída mesmo, assim, prosseguir, né? Tendo em mente que um dia... Acho que Caio lá, aquele Caio de 2018, terminando a graduação, nunca imaginou que hoje... Que dia é hoje? Dia 4 de agosto, não imaginasse nunca que estaria aqui contando essa história de sucesso que construiu, né? E tantos momentos que tu deve ter duvidado de você, porque sempre vem aquela coisa, será que vai? Mas aí foi, né? No passado, a gente pode pensar, por exemplo, eu estava em cirurgia geral e pensava na faculdade, eu estava cansado e aí pensava, mas se eu pensar, eu estou no lugar que eu queria hoje. Sim. Não tinha como estar em outro lugar diferente. E aí hoje em dia eu estou cansado na residência, eu penso, estou no lugar que eu queria hoje também, fui eu que escolhi isso. E na faculdade também, sou médico hoje, isso é uma vitória, entendeu? Sim. É o que você escolheu fazer, mesmo que não seja residência ainda. Um dia chega, é só não desistir, manter o foco e vai conseguir. Continuar correndo, né? Continuar Caio? correndo atrás, se você chegou até aqui, vai conseguir, entendeu? Correndo. Continue. Obrigada, Caio, mais uma Obrigada, vez. Caio. Obrigada, Obrigado, gente, pessoal. por estar aqui com a gente. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Manda aí pra galera que tá com medo aí, talvez, de uma subconcorrida como essa. Manda aí, vai pra dar essa força, pra mostrar que vale a pena, que compensa, que no final vai dar certo. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, né? Sim, que com tá passando certeza, por sem isso dúvida também. nenhuma. Obrigada, gente, por mais um episódio. Obrigada, Caio. Obrigada, Tati. Obrigada, Martina. Obrigada, Caio. E até breve. Até o próximo.